Quero cumprimentar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aproveitar que o pastor está viajando, vamos bagunçar um pouquinho, depois ele vai ver na filmagem, vai falar: Mauro, o que você fez? Saiu lá do púlpito. Na realidade, eu disse e confidenciei a algumas pessoas, principalmente a minha família, que eu prefiro dar aula. Prefiro dar aula na escola dominical, do que ser escalado para trazer a mensagem. O peso é muito grande, a responsabilidade é muito grande. É fácil estar à frente e trazer a mensagem do Senhor para a igreja. Por isso que eu prefiro ficar aqui, para a gente possa bater um papo. Aquilo que o Senhor colocou na minha vida essa semana, que serviu para mim, a minha oração que também sirva para você. Se não para todos, para alguém. Para aquele que o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite, para ouvir aquilo que Ele queria dizer. Serviu muito para mim. Espero que sirva para alguns de vocês, ou para algum de vocês. Amém? Antes de iniciar, aproveitando, só um aviso: no próximo domingo, eu não sei, Zé, se já foi avisado, da Assembleia vai manter, né? No próximo domingo, eu sei que é feriado, o pessoal aproveita o feriado para viajar, para sair, né, tira férias também da igreja, mas no próximo domingo nós teremos assembleia ordinária, no período da manhã, às 9h30. Tá lá, Bela, obrigado. Terá assembleia ordinária no período da manhã, eu creio que a escola dominical deve ser bem rápida, e assembleia ordinária para leitura e aprovação do relatório financeiro, né? É o relatório financeiro do ano passado, mais o relatório da comissão, de que examinou essas contas, e eleição de nova comissão para examinar as contas desse ano. E na sequência uma reunião extraordinária. Por quê? Porque Bastos se transformou em igreja. E o templo de Bastos, da igreja agora, igreja de Bastos, está no nome da igreja de Tupã. E a casa pastoral que a igreja de Bastos comprou enquanto congregação também foi comprada no nome da IPI de Tupã, porque Bastos não era igreja e não tinha CNPJ. Né? E agora essa doação, há necessidade que a Assembleia aprove, né? Faça a aprovação desta doação, tanto do templo como da casa. Então a necessidade dos membros da igreja tem esse compromisso. No domingo que vem não tem jeito, você não pode faltar no período da manhã, tá bom? E antes também da palavra, alguns pedidos de oração, irmãos. Pedido de oração para a dona Rita, que é tia da Célia, problema de saúde, é isso. A dona Áurea também, nossa irmã Áurea do seu Paulo, pediu que a igreja estivesse orando também por problema de saúde. E o Alexandre, que na próxima quarta-feira vai passar por uma cirurgia, vai tirar a vesícula. É isso, Alexandre? Cadê você? Foi tomar água? Tá aqui, tá ali. Tá lá em cima, tá bom. Parece que é um mês de repouso. É isso? Obrigado. Um mês de repouso. Irmãos, eu não sei vocês, mas a oração, ela é poderosa e eficaz. Eu acredito muito na oração. Nós precisamos acreditar na oração. E de repente você também tem algum motivo de oração especial. De repente para alguém da sua família, por você mesmo, pela sua vida, pela sua parte financeira. Alguma coisa que pode... Alô. Aqui não está funcionando também, Zé. Jefinho, vai aqui mesmo. Alguma coisa que está incomodando o teu coração. E como houve o pedido de oração desses irmãos, eu gostaria que a gente orasse agora. Você pode fazer uma oração por esses irmãos, por esses pedidos agora, nesse instante, e nós vamos orar por eles, pode ser? Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Lembre da dona Áurea, da dona Rita, do Alexandre, problemas de saúde. E lembre de você também. Coloque diante de Deus aquilo que possa estar te incomodando. Alguma decisão que você tem que tomar nessa semana. Pai amado, Deus bondoso, tua igreja reunida neste momento. Estamos aqui somente para te louvar, para te adorar, para prestar-lhe culto, Senhor. Sabemos que o Senhor ouve, que o Senhor responde às nossas orações. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, e tem cuidado de nós, tem segurado nas nossas mãos. Pai, mesmo quantas vezes nós não percebemos, o Senhor está nos carregando no colo. E por isso, Deus, agora nós queremos colocar esses irmãos diante de Ti, clamando, Senhor, a Tua ação, a Tua unção, a Tua direção, a Tua proteção e a Tua cura. Ministra a Tua cura na vida da dona Áurea, Senhor.
da dona Rita e também do Alexandre. Pai, dirija, Senhor, cada médico, cuide, ó Pai, para que os remédios corretos sejam ministrados, mas Deus, nós clamamos por um milagre na vida de cada um deles. Cure, Senhor, visite agora nesse instante, coloque a tua mão curadora, saradora, sobre a vida da dona Áurea e da dona Rita, que elas se sintam, ó Pai, curadas pela ação do teu Espírito Santo. Da mesma forma, ó Pai, proteja, conforte o coração do Alexandre, para que ele sinta que o Senhor estará em todos os momentos, segurando nas mãos dele e cuidando de todos os passos daquela cirurgia que ele irá passar. Obrigado, ó Pai, já pela cura que o Senhor concedeu. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e é em nome de Jesus que nós oramos agora também. Eu peço, Senhor, pela minha vida. Mérito algum eu tenho, condição nenhuma eu tenho, mas creio na unção, na capacitação do teu Espírito Santo, na iluminação que vem de ti. Por isso, Deus, fale aos nossos corações. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36. Eu tenho os textos aqui já no meu notebook, então vou me reservar e não vou abrir a Bíblia para não bagunçar tudo aqui, tá bom? Tentarei ser breve, mas quero ser direto para você, como Deus foi comigo. Me apresentou diante de mim esse texto em razão de algumas situações que Ele colocou na minha mente e na minha frente essa semana. É uma grande dificuldade para quem é convocado para pregar no lugar do pastor, é o que tema. Qual texto? O que falar para a igreja? Por isso, todas as vezes que o pastor me chama ou alguém me chama, eu me coloco diante de Deus e peço, Senhor, por favor, diga para mim o que serve para mim, o que eu preciso aprender para poder ensinar. E é uma grande luta. E essa semana, com o coração preocupado, por conta desse dia, por conta desse horário, por conta dessa incumbência, que o pastor que não tira férias pediu, Mauro, vou pedir para o conselho, mas eu preciso visitar minha família, preciso visitar minha mãezinha, né, eu vou aproveitar o feriado. E todo mundo do conselho falou, pastor, é mais do que justo. O pastor, desde que chegou aqui, ele não quer tirar férias. Ele fala, para quê? Né, minha vida realmente é servir a Deus. Então, nós falamos, pastor, vai. E eu não pude falar não, falei, pastor, a gente se vira. Mas é uma grande luta, e eu pedi, Senhor, coloque diante de mim o que falar. E Ele colocou algumas situações e me levou para esse texto. E diante desse texto eu meditei, e nem sempre o que vem é aquilo que a gente quer, nem eu, e de repente nem você. Possivelmente eu levei um tapa e levei um puxão de orelha, e possivelmente você, ou alguns de vocês, ou algum que está aqui entre nós, também levará um puxão de orelha, como eu levei. Nem sempre a palavra nos leva para aquela fase, para aquela parte que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é amoroso. Ele é, mas nem sempre Ele quer mostrar isso para a gente. Muitas vezes Ele também nos corrige. Marcos capítulo 8, versos 34 a 36, diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E esse último versículo que nos interessa para essa noite. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porque o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Diante disso, o Senhor me deu um tema, e eu escolhi como tema o seguinte: quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Você já pensou nisso? Você já definiu quais são as prioridades da sua vida? Prioridade é aquilo que você julga como mais importante na vida. E aí eu pergunto, quais são as coisas mais importantes da sua vida? Quais são as suas prioridades? Será que as suas prioridades estão listadas de maneiras erradas? Ou será que você não está acreditando que algumas coisas que você acredita e diz que são as suas prioridades, mas na verdade, no fundo, não são? Quais são as coisas
que você dedica mais tempo, mais energia e que não troca por nenhuma outra coisa? O que é que você não troca por nenhuma outra coisa? Por que definir a prioridade é importante? Porque nós estamos percebendo que o tempo tem passado rápido demais. Ou só eu que estou percebendo isso? Você percebe que o tempo está voando. Ontem era para ser o feriado, amanhã já é segunda-feira. Parece que ontem começou o ano de 2023, já nós estamos falando de Natal, já estamos falando de Dia das Mães, já é férias de julho e assim por diante. Você tem consciência de que o que você tem perto de você hoje pode não estar amanhã com você? Ou de repente pode não estar ainda hoje, daqui a pouco. As coisas têm passado muito rápido das nossas vidas. Essa semana nós fomos surpreendidos logo pela manhã, com a notícia de um jovem amigo nosso, que era membro da igreja de Oswaldo Cruz, mudaram lá para Curitiba, casou, e ele estava vindo de Curitiba com a família para visitar os pais em Oswaldo Cruz. E na estrada, vindo de Presidente Prudente, com a esposa e 2 filhos, um bebê de 3 meses e outro de 3 anos. De repente, à noite, uma caminhonete entrou pela contramão e bateu no carro deles. E a esposa morreu na hora. Ele está internado. E aí? A vida passa muito rápido. A gente não sabe por quanto tempo nós teremos as coisas que nós listamos como prioridade. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. É uma pergunta cuja resposta verbal tem poucas implicações, porém a resposta prática importa e implica em tudo. Porque o que importa verdadeiramente é o que você definiu na prática como prioridade na sua vida. Na vida, tudo depende de uma decisão. E o texto nos leva a mais uma decisão: ou a vida desse mundo, ou a vida eterna. Ganhar a vida, ganhar o mundo, ou perder a alma. E a expressão mundo utilizado nesse texto, de forma alguma significa que o cristão deve viver uma vida monástica dentro da igreja, afastada das pessoas, afastada do mundo. A expressão utilizada por Jesus significa que é o mundo que está em oposição a Deus. A busca incessante pela fama, riqueza, poder, é isso que Jesus está se referindo, a um sistema de valores corruptos e corrompidos que está longe de Deus. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo e é um Deus escrito de letra minúscula. E ele tem o seu próprio sistema de valores que são contrários a Deus. O termo mundo refere-se ao sistema perverso controlado por Satanás, que nos afasta da adoração de Deus, de uma vida com Deus, e nos conduz a uma vida de valores e de prioridades erradas. Nós estamos vivendo num mundo longe de Jesus. Pessoas sem temor de Deus, vidas que se perdem na busca pela satisfação do agora, do presente, sem nenhuma preocupação com o sagrado ou com a vida com Deus. A iniquidade se multiplicou, a falta de amor ao próximo tem imperado, e como consequência disso, nós temos um mundo caído, onde não impera mais o amor de Deus. O que está acontecendo com o mundo? Você tem acompanhado as notícias? O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, e é isso que Jesus quis dizer. Adianta ganhar esse mundo e perder a sua alma? Esse mundo que Jesus se refere é o mesmo que Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou em 1 João, capítulo 2, versículo 15, a orientação é que não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A grande questão desse texto é encontrar prazer nesse mundo, a parte de Deus, ou encontrar Deus nesse mundo e ter todo o prazer nele. Só existe 2 possibilidades, só existe 2 caminhos. Então confronte-se
A gente precisa se confrontar e perceber qual é a minha prioridade. O que eu tenho escolhido? O que eu penso a respeito disso? Eu tenho buscado ganhar? Ou estou disposto a perder, ou já estou perdendo alguma coisa? Em que é que eu tenho investido o meu tempo? Em quem é que eu tenho investido a minha energia e dinheiro? O que tem ocupado a minha mente? O que tem enchido a minha agenda? O que a minha agenda diz respeito, diz sobre o que eu realmente valorizo? Para onde eu tenho conduzido a mim mesmo e a minha família? O que realmente importa para mim? Eu estou vivendo para conquistar o mundo ou para a eternidade? Quais são as minhas prioridades neste mundo? Quando Jesus falou isso, ele já sabia que a maioria daquelas pessoas, grande parte daquelas pessoas que o seguiam, das multidões que viviam atrás dele, só estavam interessadas muito mais nos milagres, nas curas, no pão, nas benesses do aqui e agora, do que o verdadeiro motivo, que é a busca pela salvação eterna. Não é exatamente isso que nós temos vivido hoje? As igrejas que oferecem esse Deus que promove esse tipo de coisa, a satisfação pessoal, a prosperidade tem se enchido, enquanto a busca pela verdadeira palavra, muitas vezes com responsabilidade, não tem sido a tônica de muitas pessoas. Será que a minha lista de prioridade não está invertida? E será que não é exatamente isso que vivo na minha vida religiosa? Pense direito, como é que está a sua busca? Como é que está a sua prioridade? Eu vi um post na internet esses dias que eu fiz questão de marcar, que diz assim: o mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita o Evangelho, as boas novas, Cristo. Isso porque o Evangelho exige mudança de vida, e é impossível viver para Deus sem antes morrer para o mundo. A vida do crente deve ser diferente, porque a prioridade dele está em Deus, uma vida com Deus. E a vida com Deus provoca mudança de vida. Os valores de um discípulo de Jesus estão invertidos para o mundo. Perder é ganhar. O mundo oferece o que o diabo ofereceu a Jesus na tentação: poder, glória, fama, sucesso, riquezas. Mas o pagamento final é a dor, a morte e a condenação eterna. Jesus diz diferente. Jesus diz: venha a mim, e oferece a cruz, renúncia. Você perde, mas você ganha. Avisa que terá provações, mas ele mesmo diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você irá ganhar paz, alegria, vida em abundância e vida eterna. Irmãos, quando se busca a felicidade sem Deus, acredita-se que está ganhando a vida, mas o prazer sem Deus, no fundo, provoca apenas o vazio. Quantas pessoas estão vivendo hoje num vazio existencial do tamanho de Deus, e nada preenche esse vazio que a pessoa vive. Salomão disse isso em Eclesiastes capítulo 2, e ele diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, e também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouro dos reis e das províncias, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. No mesmo capítulo 2, no verso 11, ele arremata e chega a uma conclusão: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Será que muitas vezes nós não temos conduzido as nossas vidas com prioridades erradas, tentando ganhar e alcançar o mundo, e na realidade nós temos somente alcançado um coração vazio? O escritor cristão narra a história de um personagem que queria encontrar a felicidade, e diz a história que ele rodou o mundo inteiro à procura de felicidade, visitou todos os lugares buscando a felicidade para a sua alma,
E narra a história que já velho, cansado, retornou para sua casa, e foi para o fundo da sua casa e viu uma plantação de cebolas. Cavou, tirou uma cebola da terra, sentou e começou a descascar esta cebola. E para cada casca que ele tirava, ele dava o nome de uma experiência, dava o nome de uma aventura, de um fato que tinha acontecido na vida. E ele tirava a casca e lembrava de uma experiência na busca pela felicidade. E cada casca que ele tirava, ele lembrava de uma aventura, de um fato que tinha acontecido nessa busca pela felicidade. E no final ele viu que a cebola só tinha casca, não tinha conteúdo, não tinha nada. E aí ele percebeu que a vida dele na busca pela felicidade sem Deus também era vazia, como se fosse uma cebola, somente de casca, sem conteúdo, totalmente vazia. Essa é uma vida sem Deus, não tem nada. Chega no final da vida e faz um retrospecto e observa que não sobrou nada. Paulo, no final da sua vida, já prestes a ser morto, abandonado pelos seus amigos, ele seria morto por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E ele, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, faz uma retrospectiva de toda a sua vida, e ele chega à seguinte conclusão: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Se o Senhor te chamasse agora, você poderia dizer a mesma coisa? Se o Senhor te levasse neste momento, você poderia dizer a mesma coisa que Paulo: só me envolvi em bons combates, em combates que verdadeiramente valeram a pena. As minhas prioridades foram corretas, as minhas prioridades eram pautadas no caminho do Senhor. Você se dedicou e tem se dedicado a bons combates? Você realmente elegeu suas prioridades de maneira correta? Ou você precisa corrigir a rota? Percebe que nós não temos tempo para mais nada, tudo é na correria. Quando você percebe, o seu pensamento é: meu Deus, tanta coisa para fazer e eu não consigo fazer. Nossa, amanhã é segunda-feira, o coração parece que vai sair pela boca de tanta coisa que nós temos que dar conta já na segunda-feira. Percebe que o mundo faz acreditar que você precisa estar nessa correria e que você já não tem tempo para mais nada. O mundo faz acreditar que você vir na igreja numa quinta-feira à noite, num estudo bíblico, ou vir num culto num domingo à noite, depois de já ter vindo numa escola dominical, é perda de tempo, é loucura, que você tem muita coisa para fazer. Na verdade, faz você acreditar que se envolver com a igreja dele, de vez em quando, já está bom demais. Afinal, você tem outras prioridades, e o mundo elegeu outras prioridades para você. Percebe que o mundo faz você acreditar que se envolver em um curso de casais, de homens, de mulheres, com 10 semanas, de participar de um retiro espiritual, de um encontro de casais, de um estudo bíblico, e um almoço com a igreja, é perda de tempo, que você tem muitas outras coisas para fazer. Percebe que o mundo lhe faz acreditar que você não precisa ter comunhão com a igreja dele, nem com ele, que basta, quando precisar, pedir socorro, que Deus virá de forma instantânea te socorrer. Percebe que o mundo lhe faz acreditar que você está cansado demais para ajudar o próximo, ou se envolver com as coisas de Deus, porque você merece descanso. Você merece descanso, porque você tem uma luta. Que parar a sua vida para se dedicar realmente para as coisas de Deus, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, é loucura, é perda de tempo. Para que isso? Não faz sentido. A sua prioridade é outra. Você precisa ganhar o mundo, você precisa ter, você precisa ser, você precisa ser satisfeito nas suas necessidades agora. O mundo não para e exige coisas. O mundo faz você acreditar que você precisa ser, que você merece, que o que realmente importa é a sua satisfação.
e que indo assim você irá conquistar tudo, grandes coisas, e que as pessoas irão reparar em você e irão te admirar. Jesus ensina o contrário, que o que importa é outro, que o que importa é o outro, que nós valemos mais do que nós temos, que o que nós temos não é nosso, é de Deus, e é para ser bênção, para abençoar outras pessoas, que a nossa vida importa para Deus, e é Ele a razão da nossa existência e de tudo que nós fazemos, e que tudo deve ser para a glória de Deus, e o que nos importa verdadeiramente é a vida eterna ao lado dele. O que move o seu coração? O que motiva a sua vida? Qual a sua prioridade? Qual a sua prioridade? É uma pergunta que Deus fez para mim essa semana e estou fazendo para você nesta noite. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Na vida, nós já estamos acostumados a fazer perguntas para tudo. Se vai comprar um carro ou um imóvel, você se pergunta: e se eu comprar, quanto que eu ganho? Se eu não comprar, quanto é que eu vou deixar de ganhar? Quanto é que eu vou perder? E se eu fizer esse curso? E se eu casar? E se eu mudar de emprego? A gente sempre está fazendo perguntas. E na vida espiritual? Você também tem feito perguntas? O mundo ou a alma? Você pode ser dono de riquezas, de fama, poder, mas nada disso pode comprar benefícios espirituais. O mundo muitas vezes paga o que pagou a Judas: 30 moedas de prata e uma corda. Muitas vezes a pessoa corre a vida toda a fim de ganhar o mundo, fama e poder, e no final percebe que a sua vida é um inferno. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e é só isso que ele tem. E é só isso que ele tem. Por isso, irmãos, essa mensagem me levou para 3 coisas que nós precisamos aprender nessa noite. Primeiro, a vida é passageira. A vida passa como um relâmpago. Hoje nós estamos aqui, amanhã eu não sei. Nós não podemos garantir que amanhã você acordará na sua cama. Você não pode garantir que amanhã você vai abraçar o teu filho. Você não pode garantir que alguém que você não elegeu como sua prioridade estará do teu lado. A vida é muito passageira e a gente só percebe isso quando a gente cai. A gente só percebe isso quando nós somos surpreendidos pela morte, principalmente de uma pessoa muito próxima. E aí a gente pensa: nossa, eu poderia ter feito isso. Certa vez eu tive que dizer para um jovem pastor: você vai querer abraçar o teu pai no caixão? Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você ainda tem para abraçar o teu pai por causa de uma palavra maldita que ele te disse? Maldita que ele te disse. A vida neste mundo é passageira. Segundo, as suas prioridades definem o que você quer para a sua vida. As suas prioridades definem o que você quer para a sua vida. Você já definiu verdadeiramente as suas? O mundo, em oposição a Deus, insiste em ditar as nossas prioridades. Tudo para o benefício pessoal, tudo para o nosso deleite, tudo para ter e tudo para ser. Todos sabem essa onda de ataques que tem acontecido nas escolas, né? Tem apavorado muita gente, tem feito a polícia trabalhar. Quem trabalha dentro de uma escola sabe as grandes dificuldades que nós estamos vivendo. E essa semana eu disse para alguns professores da minha escola, falei: a nossa escola, o perigo não vem de fora. Raramente virá de fora, como aconteceu naquela creche, onde um maluco entrou, pulou o muro e acabou matando algumas crianças. Falei: na nossa escola, que é uma escola de adolescentes, jovens e adultos, o perigo raramente virá de fora. Virá de fora. Muitas vezes o perigo pode vir aqui de dentro. Eu nunca vi uma geração tão grande de adultos, de jovens, de adolescentes tão confusos, tão doentes, tão depressivos, tão perdidos como estou vendo agora. Parece-me que passou e mudou assim tão rápido. Eu tenho 21 anos como professor. Fiquei 17 como diretor. E voltei agora para dar aula. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e me assustei.
com o que eu reparei dentro da escola. Muitos estão numa busca frenética pelo prazer pelo pessoal, pelo eu, e aí passa pela confusão de quem realmente eles são. Em todas as áreas estão confusos. Na área sentimental, na área sexual, na área profissional, na vida familiar, uma tremenda confusão. E muitos vão aonde o mundo diz que é para ir. O mundo diz, você tem que ser isso. Então eu tenho que ser isso, quem sabe eu vou encontrar a felicidade. Eu não quero ser mais assim, eu quero ser assado. E aí vai para um lado e para o outro. É um mundo que diz, você decide. O importante é agora. Você merece ser feliz. Faça isso, faça aquilo e você terá felicidade. Confusão, perdidos. Essa semana teve gincana na escola e normalmente é uma delícia a gente ficar conversando com jovem e adolescente. É muito gostoso. E às vezes eu paro, eles rodeiam e ficam conversando. E tem um jovem que ele é extremamente depressivo. Ele deve ter uns seus 22 anos mais ou menos. E desde o início do curso eu brincava, fulano, levanta a cabeça, cara. Anima. Se anima aí, levanta a cabeça. Ele falava, ai professor. Um jovem perdido na área sexual. Ele não se encontrou, não se define, uma hora é assim, outra hora é assado, porque ele ainda está na busca pela felicidade, sem rumo. E essa semana, numa roda conversando, nós começamos a falar de doenças, eu não sei nem por que entrou nesse assunto, e ele perguntou, professor, o senhor toma algum remédio? E eu falei, não, nenhum. Ele falou, quantos anos o senhor tem? Eu falei, 40. Claro que eu não sou bobo, para falar. E olha a beleza. Ele falou, o senhor não parece que tem 40, parece que tem menos. Eu falei, isso aí. Ele falou, impossível o senhor não tomar nenhum remédio com essa idade. Aí eu falei para ele, não, fulano, eu já tenho 57 anos. Ele falou, que isso? O senhor está brincando? Eu falei, 57 anos. O senhor não toma nenhum remédio? Eu falei, nenhum remédio. Salvo um pantoprazol de vez em quando. Quando a ansiedade está grande, a correria está grande. De vez em quando, muito de vez em quando. E ele me disse, professor, eu tomo 5 remédios por dia. Um jovem que ainda não conseguiu entender qual a prioridade correta. Uma outra menina que eu tenho acompanhado desde o primeiro módulo, que foi aluna minha, eu sempre comento com a minha esposa, parece um passarinho, 18 aninhos, magrinha, bracinho bem fininho. Uma época ela queria desistir, porque ela estava tomando remédios muito fortes, e ela disse que ela precisava tomar os remédios na linguajar dela, para que ela consiga se levantar. E ela disse que sentia muito sono, e ela trabalhava até tarde, vinha para a escola, e o remédio fazia ela ficar com muito sono. E eu falei, fulana, não faça isso, não desista, fase. E venho conversando com ela, ela não desistiu. E ela não desistiu. E aí, essa semana, nessa rodinha, ela contou um pouco da história dela. Ela mora com a tia, a mãe já é o 3º relacionamento, e esses relacionamentos sempre muito difíceis. A última, um ex da mãe foi na casa, queria bater em todo mundo, tacar fogo na casa, e assim por diante. E essa semana ela me falou uma frase que doeu. Ela disse, professor, se eu tivesse tido pai, eu tenho certeza que teria sido diferente. Se eu tivesse tido pai, eu tenho certeza que teria sido diferente. Pai que escolheu, que definiu a prioridade errada. Eu vi de uma jovem ainda essa semana que disse que ela não queria ir para a igreja, porque os pais vivem na igreja e não mudam de vida. Então ela disse, eu não quero ir para a igreja, porque os pais que eu conheço não saem da igreja, mas não são exemplos e não mudam de vida. Pais que estabeleceram prioridades erradas. Casais que não conseguem mais conviver por causa de questões tão pequenas, mas que o mundo faz mostrar algo assim intransponível. E que se separam e de repente entram numa briga pessoal sem fim. Definiram prioridades diferentes e não a prioridade correta. Você já definiu as suas prioridades? Porque as prioridades definem quem você é
aquilo que você quer para a sua vida, as suas prioridades. Define o que você quer para a sua vida. Defina as suas prioridades. Ainda dá tempo se você ainda não fez isso. Ainda dá tempo se você ainda não fez isso. Rapidamente, quero fazer um teste com vocês. Pedir para as meninas ajudar. E você vai receber um papel e um lápis ou uma caneta, tá? É rapidinho. Nós estamos já terminando. Rapidinho. Se você já participou desse teste, faça de conta que você não participou, que eu sei que alguns aqui já participaram, tá? Pega um papel, uma caneta, ou uma caneta a cada 2, não tem problema. Um lápis, é rápido. Você que está em casa, faça isso também. Pega uma caneta, um papel, pode ser um papel pequeno. E quem errar vai reprovar, tá? Vou corrigir. Pega um papel, um lápis, ou... O importante é que cada um tenha um papel. Pode até ser um lápis para 2, uma caneta para 2, mas é importante que cada um tenha um papel. Aqui o Carlos. Cada um tem o seu papel. Faça isso. Não fique com vergonha não, tá? Não é nada que vai te constranger, pelo contrário. Você que está perto de alguém, se quiser, principalmente casais, o Luciano quiser virar para o lado e para a Nájila não ver, fica à vontade. Tá bom, Nájila, se o Luciano não vê, fica bem à vontade. A Denilson, que está junto, se quiser virar do lado aí, casal. Porque de repente o seu cônjuge vai falar assim, epa, que história é essa aí? Tá? Então pode ficar meio do lado aí, não tem problema nenhum não. Tem gente lá em cima, bem. Leila, tem gente lá em cima, tá? A Beth vai. Vocês vão ficar de fora também não. Adianta não. Principalmente quem vai se casar. Ah, já tá. Então vamos lá, vamos combinar o seguinte, rapidamente. Você vai escrever 8 coisas que são prioridades na sua vida. Mas antes de escrever, espera. Vamos combinar. Se você for listar Deus na sua prioridade, eu vou entender que Deus aí está envolvido toda a questão espiritual, igreja, espiritual e assim por diante. Só dessa vez, porque a gente sabe que nem sempre é isso, né? Mas se você escrever Deus na sua lista, eu vou entender e você pode considerar como tudo. Igreja, trabalho para Deus e assim por diante. Então se você listar Deus. Se você listar família, não vale escrever família. Você tem que listar quem? Marido ou esposa, filhos, pode ser filhos, e netos pode ser um só. Não precisa pôr nome, tá? Então família não vale. Coloca aí, esposo ou esposa, né? Marido ou esposa, filho, tudo bem, netos, tudo bem, tá? Irmãos, tudo bem, mas não pode colocar família e englobar todo mundo. Tudo bem? 8 coisas que são prioridades na sua vida. Aquilo que você define é a coisa mais importante da minha vida, são essas 8 coisas. Não precisa pôr na lista não, pode escrever de qualquer jeito, fora de ordem mesmo. Vamos lá. 8 coisas que você entende como mais importante da sua vida. Se você pôr Deus, eu já entendo aí que é a igreja. Família não vale, você tem que nominar. Marido, esposa, filhos, tudo bem pôr tudo junto, tá? Mas nomina. Netos, tudo bem, pode pôr tudo junto. Trabalho, lazer, jogo de futebol, academia. Se você quiser colocar, essa é a minha são as minhas 8 prioridades. Não importa a ordem. Isso daqui eu gasto tempo. Isso daqui eu dedico minha vida, força, minha agenda está aqui. Trabalho, lazer, futebol, academia, filhos, Deus, aí fica a seu critério. 8 coisas que você julga de suma importância. Beleza? Tudo bem? Deu 8? Deu, Jéssica? 8? Deu, João? Tudo bem? 4 só? Ih, muito bem. Mas pode colocar aí futebol, bicicleta. Você não tem bicicleta, né? Coloca aí.
churrasco, coisas que você gosta, que é importante na sua vida. Trabalho é importante, lazer é importante. Está sem caneta aí, Flores? Uma caneta para Flores. Professora sem caneta, é a mesma coisa. Tudo bem? Fechou? Beleza. Você que listou 8. Agora pense que Deus vai chegar perto de você e vai falar assim: risque 3. Risque 3 daí. Tira 3. Não importa. Tira 3. Tira 3. Eu sei que dói, mas tira 3. Já matou você, Jéssica? Tira 3. Deus chegou para você e falou: você vai perder essas 3. Tira 3 da sua lista agora. Deus falando para você: risca 3 da sua lista. Tudo bem? Agora Deus vai chegar para você e vai falar de novo: risca mais 2. Tira mais 2 da sua lista. Risca 2 que você vai perder essas 2. Tira 2. Difícil, né? Percebe que Deus pode tirar algumas prioridades da sua vida a fórceps. Percebe que Deus pode tirar algumas coisas de você e de mim sem aviso prévio e sem impedir. As 3 que sobraram possivelmente deverá ser e é as prioridades verdadeiras da sua vida. Outras coisas também são prioridades. Mas aí você conseguiu, numa brincadeira, sem Deus mandar ou sem Deus tirar, definir qual é a lista, qual é a sua lista de prioridades. Qual é a sua lista de prioridades? E finalmente, 3, você definiu a sua vida espiritual, vida com Deus, como prioridade? Você fez isso? Eu só sugeri. Se você colocar Deus, eu vou entender Deus como vida com a igreja dele, como vida devocional, como comunhão com Deus. Você fez isso? Aprenda uma coisa, eu aprendi na minha vida e Deus me fez relembrar essa semana, porque muitas vezes nós precisamos corrigir a rota. Quando você define Deus como sua prioridade, a sua lista de prioridade vai se organizar de forma correta. E você já gozará as bênçãos da vida eterna aqui nesse mundo. Quando você define Deus como prioridade da sua vida, a sua lista de prioridades se organiza de forma correta. Experimenta tirar Deus, a sua lista estará totalmente desvirtuada. E aí, infelizmente, a sua vida será um caos, um vazio. Quando você verdadeiramente, na prática, define Deus, vida com Cristo como sua prioridade, o restante da sua lista se ajusta, porque senão você vai continuar se enganando na teoria. Minha prioridade é Deus, minha prioridade nem sempre é. Cuidado com as suas prioridades. Compensa manter a alma. Não precisamos ganhar o mundo. Quando nós definimos que nossa prioridade é Deus, o que realmente importa vem junto. Nós, e eu digo nós, porque eu e minha família, nós aprendemos as duras penas, o que o Deus nos ensina no Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. O Salmo 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte, corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Quando nós temos a prioridade definida como Deus, como prioridade das nossas vidas, as demais coisas na nossa lista de prioridade se ajustam. O que te importa, ganhar o mundo ou perder a alma? A nossa casa não é aqui. A nossa casa é a vida eterna junto a Deus. E eu quero
viver a vida eterna juntamente com minha família. Eu quero estar lá. Aquele cântico que me emociona muito, a bênção. Eu não consigo cantar aquela música que fala que o Senhor te abençoe até a 5ª geração. Como é gostoso ver as nossas gerações rendidas aos pés do Senhor Jesus. Por isso, Pai, cuidado com as suas prioridades. O que te importa? Ganhar o mundo ou perder a alma? Amém? Que o Senhor nos abençoe e dirija as nossas vidas. Vamos ficar